Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, sejam bem-vindos a essa aula de conteúdo integrado aqui do Centro de Mídias, os professores que estão aí na escola, no presencial, participando, utilizando esse material do conteúdo integrado para melhorar o entendimento sobre alguns objetos do conhecimento, para aprofundar esses objetos do conhecimento junto com vocês, estudantes aí da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. A nossa aula de hoje vai ser sobre a guerra e a paz no século XX e os desafios do século XXI. A noção de paz, ela foi se transformando ao longo do século XX, lembrando que o século XX teve aí dois contundentes conflitos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e as necessidades da sociedade, da humanidade como um todo nesses dois momentos, no que diz respeito à paz, né, o que é paz, foram se transformando juntamente com esses conflitos aí. E muitas coisas, né, foram trazidas desse momento da história para a atualidade, representando aí desafios que nós, hoje, no século XXI, podemos e devemos aí colocar em mente para transformar a nossa sociedade. Vamos conhecer, então, os objetivos e as habilidades da nossa aula. O nosso objetivo hoje é retomar o contexto e os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, destacando o imperialismo praticado pelas potências europeias na virada do século XIX para o século XX e contextualizar o ideal de paz consolidado no século XX, considerando as duas guerras mundiais e os seus desdobramentos. As habilidades do currículo do Estado de São Paulo que nós trabalharemos são: identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações e suas decorrências nos conflitos armados e reconhecer alternativas de intervenção em conflitos sociais e crises institucionais que respeitem os valores humanos e a diversidade sociocultural. Então, a gente vai começar retomando um pouquinho o contexto e os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? Então, essa virada do século XIX para o XX, ela é marcada por rivalidades e imperialismos, né? As grandes potências europeias, as potências econômicas, que a gente destaca aí, França e Inglaterra, a Alemanha também chegando nessa corrida imperialista, exerceram grande influência, né, nos países aí do hemisfério sul, como o Brasil, né, os países que tinham recém saído da questão do colonialismo, né, se tornaram independentes. E nesse final do século XIX, virada para o XX, nós tivemos aí a chamada partilha da África, ocupação da África e da Ásia por essas potências europeias aí. Então, a partir da década de 1880, observa-se a transição do imperialismo informal, que exercia o controle através da influência militar, para um domínio mais direto. Olha essa gravura aí da direita, onde aparece Guilherme II, né, que é o imperador alemão naquele momento, final do século XIX, partindo a África como se fosse um bolo, né? E na imagem da esquerda nós temos também os representantes dessas potências europeias repartindo a China como se fosse uma pizza. Então vocês vejam aí que até em nome desse imperialismo, desse neocolonialismo, a soberania desses países ou continentes, como no caso da África, foi desrespeitada, né? Dá uma olhadinha no mapa que vai aparecer na próxima tela. Só para retomar para vocês aí a partilha da África, né? Então vocês estão observando esse mapa da África, vocês vejam que tem a divisão política atual do continente, mas as cores vão indicar o domínio das potências europeias aí. Então vocês vejam que França e Inglaterra ficaram com grandes porções do continente africano, desrespeitando fronteiras naturais, né? A divisão tradicional dos territórios estabelecida pelos africanos, criando as chamadas fronteiras artificiais aí, às vezes até englobando num mesmo território
povos rivais, povos que eram tradicionalmente inimigos, fomentando conflitos, e esse fomento de conflitos enfraquece o povo africano naquele momento e favorece a exploração das riquezas desse continente por parte das potências europeias aí. Então, nesse momento, essa exploração da África, da Ásia, por essas potências europeias, estava contextualizada na questão da economia, né? Buscava-se novos mercados consumidores para os produtos dessas potências, buscava-se também exploração de matérias-primas e outras riquezas, e, como mostramos ali na gravura, a mentalidade dessas potências europeias era repartir o bolo, né? Então, na Conferência de Berlim, em 1885, quando ficou estabelecida essa partilha da África, colocaram-se regras, né, para que uma potência não invadisse o espaço da outra, para que a concorrência não fosse tão acirrada, mas na virada do século XX foram as favas essa organização, esse pretenso respeito, né, entre essas potências, e essa rivalidade se acirrou tamanha, né, que acabou se transformando num conflito armado sem precedentes até então, que é a Primeira Guerra Mundial, né? Então, antes da guerra começar, já tinham sinais de que ela ocorreria. Um deles é a chamada paz armada. Então, vocês vão ver aí na tela que antes da Primeira Guerra Mundial começar, isso aconteceu em 1914, nós já tínhamos alguns sinais, alguns contextos, algumas tomadas de decisões que sinalizavam que a guerra estava próxima, né? Até porque naquela época existia um forte apelo ao belicismo como via de progresso, né? Meio que a humanidade naquele momento, principalmente os europeus, se dividiram entre os pacifistas e os belicistas. Acreditava-se que a guerra trazia progresso para os países. E aí a gente tem um pré-contexto da Primeira Guerra, que foi a Guerra Balcânica. A questão da Sérvia incrementou ali o caldo da Primeira Guerra Mundial, mas eles já estavam se envolvendo em conflitos já em 1912, como vocês estão vendo aí na imagem, né? E nós tivemos também, na maioria dos países europeus, como a Inglaterra, a convocação obrigatória aí de pessoas para se alistarem no exército. Então, todos os países já estavam se preparando para o conflito, tá? Assim como nós tivemos também a formação das tríplices, a Aliança e Entente, que no começo era uma aliança defensiva, mas que depois acabou protagonizando os dois grupos rivais da Primeira Guerra Mundial. E aí vocês já viram em sala de aula todos os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Entente sai como a grande vencedora, Tríplice Entente formada por Inglaterra, França e Rússia, e muito apoiada pelos Estados Unidos. Tanto é que, ao final da Primeira Guerra, foi o presidente Woodrow Wilson, dos Estados Unidos, que propôs uma ideia de acordo de paz, que vocês vão ver aí. Então, o ponto, né, essa proposta de paz, proposta aí pelo Wilson, foram os 14 pontos que traria uma ideia de paz sem vencedores, né? Então, primeiramente, pactos abertos de paz, né, sem acordos secretos, remoção de todas as barreiras econômicas, estabelecimento de igualdade de condições de comércio, redução de armas nacionais ao mínimo necessário e formação de uma associação geral de nações sob pactos específicos com o propósito de fornecer garantias mútuas e independência política. Então, veja aí alguns dos 14 pontos que vocês podem acessar na íntegra pelo QR Code que aparece aí. E, claro, esses 14 pontos de Wilson foram rejeitados pelas potências vencedoras, vamos dizer assim, do conflito da Primeira Guerra Mundial, Tríplice Entente, e substituído por um outro tratado aí, que é o Tratado de Versalhes. Então, fica aí a proposta de atividade para vocês desenvolverem nos próximos 10 minutos. Com a orientação do professor, pesquisem sobre o Tratado de Versalhes, observando os seguintes pontos. Houve alguma nação considerada culpada? Se sim, qual? Houve sanções de algum tipo ou punições? Se sim, quais? Qual ideia de paz está contida no Tratado de Versalhes?
E quais medidas podem estar associadas à manutenção desta paz? Em 10 minutos a gente volta. E aí, pessoal, vocês conseguiram ver alguns pontos do Tratado de Versalhes, ver como é que foi essa ideia de paz aí, estabelecida por esse tratado que colocou fim no conflito da Primeira Guerra Mundial? Pois é, né? O que a gente consegue perceber pelo Tratado de Versalhes é o oposto daquilo que propunha os 14 pontos de Wilson, né? Que era paz sem vencedores. No Tratado de Versalhes é paz aos vencedores, né? Então, com as sanções punitivas aplicadas sobre a Alemanha, que foi considerada a principal responsável pelo conflito, pela Primeira Guerra Mundial, acabou que impedia-se que uma outra guerra, tomada por um sentimento de revanchismo, ocorresse a partir dos alemães aí novamente. Então, eles foram impedidos de terem um contingente bélico militar, tiveram que pagar indenizações a esses vencedores, mas apesar dos pontos de Wilson serem rejeitados, vocês viram que o ponto 14 ali falava sobre uma associação de países com o objetivo de evitar novos conflitos. Essa parte aí foi respeitada, foi vislumbrada aí pelos europeus naquele momento no pós-Primeira Guerra. Tanto é que é no ano de 1919 também que surge a Liga das Nações. Vamos dar uma olhadinha. Então, essa charge vai falar um pouquinho da Liga das Nações, que foi aí estabelecida entre as potências europeias. Vocês estão vendo essa ponte aí que vai apontar Bélgica, França, Inglaterra, Itália. E na plaquinha lá no canto superior esquerdo está escrito o seguinte: essa ponte da Liga das Nações foi concebida pelo presidente dos Estados Unidos, não foi concebida pelo presidente dos Estados Unidos, e não temos ali um tijolo central nessa ponte, como vocês estão vendo, né? Que é como se o tio Sam, que representa os Estados Unidos ali no canto superior direito, não quisesse participar, porque não adianta propor só um dos pontos, lá dos 14 pontos de Wilson, seriam todos. Então a ideia foi comprada pelas potências europeias, mas os Estados Unidos decidem não aderir à Liga das Nações, que é essa charge representa aí com essa falta do tijolo central aí. Então, qual que é o objetivo da Liga das Nações? Evitar que outros conflitos da natureza da Primeira Guerra Mundial, que deixou aí cerca de 10 milhões de vítimas, acontecesse novamente. Mas, como vocês sabem, em 1939 eclode a Segunda Guerra Mundial. E como diria Winston Churchill, né, a Primeira Guerra Mundial acabou desencadeando a segunda, né? Ele disse que a Segunda Guerra era certamente consequência da anterior. Vamos dar uma olhadinha aí em alguns pontos da Liga das Nações. Essa imagem representa a Liga em funcionamento, os representantes dos países aí. E essa Liga das Nações não tinha muita respeitabilidade naquele momento, porque ela falhava nessa missão de garantir a paz. Um dos exemplos dessa falha é a Conferência de Munique, em 1938. Nesse momento, 1938, Hitler já era o primeiro-ministro alemão. Ele estava com uma contundente política de anexação de territórios, já tinha anexado a Áustria por meio de um plebiscito, e, de repente, o Hitler exige a região dos Sudetos e da Tchecoslováquia. E a Liga das Nações, para impedir um conflito maior, o que faz? Concede a Tchecoslováquia a Hitler de uma forma muito gratuita, praticamente, sem nenhuma contrapartida. Os representantes políticos da Tchecoslováquia não foram convocados para a Conferência de Munique, e isso só demonstrava o quanto a Liga das Nações estava falhando na missão de estabelecer a paz, né? Essa entrega da Tchecoslováquia a Hitler, a Alemanha nazista, ficou conhecida como a política do apaziguamento, né? É melhor dar um território para o Hitler do que fazer com que ele vá lá tomar a força, ou seja, criar um conflito. E, claro, essa medida não surtiu efeito. Eu falei agora há pouco do Winston Churchill, ele tinha algumas frases ali sobre esse momento do entre guerras. Vamos dar uma olhadinha? Então, como eu citei para vocês, né, o Churchill é o autor aí da frase: esta guerra
segunda é, de fato, uma continuação da anterior, a primeira, e sobre a política do apaziguamento e a entrega da Tchecoslováquia na Conferência de Munique à Alemanha, ele disse: entre a desonra e a guerra, eles escolheram a desonra e terão a guerra. E foi justamente isso que aconteceu. Winston Churchill era o primeiro-ministro britânico e no QR Code que apareceu ali na tela, vocês têm acesso a outras frases polêmicas aí do Winston Churchill a respeito desse momento da história, esse período entre as duas guerras e também posterior aí à Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, vocês já sabem, né? Teve aí como desfecho a vitória dos aliados, formados por Inglaterra, Estados Unidos e a então União Soviética, mas a questão da paz ainda era problemática. Eles ainda estavam apegados àquela questão da paz aos vencedores e não paz sem vencedores. Um dos exemplos disso foi o que aconteceu na frente oriental. Vamos dar uma olhadinha. Então, vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial teve duas frentes. A frente ocidental, que visava aí, combater os países do eixo, Roma, Berlim, Tóquio, e a frente oriental, que foi basicamente uma guerra entre Estados Unidos e Japão, ocasionada pelo atentado de Pearl Harbor em 1941, e houve a retaliação aí dos Estados Unidos com as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. O Japão já havia apresentado uma carta de rendição aos Estados Unidos anterior às bombas, mas claro que o Japão tinha ali as suas condições para se render. E os Estados Unidos, na época, não aceitou essa condição, dessa proposta de rendição do Japão. Então, para acelerar uma rendição sem contrapartidas, houve aí essa grande tragédia para a humanidade, que foi o lançamento das duas bombas que, para que vocês tenham uma ideia, centenas de milhares de civis morreram no instante em que a bomba tocou o solo. No instante que a bomba caiu, a nuvem radioativa incinerou a cidade de Hiroshima, e Nagasaki a mesma coisa, e cerca de 100 mil pessoas morreram na hora, sem contar naquelas que sofreram com graves sequelas, que foram inclusive transmitidas para outros descendentes, né, causando uma tragédia mesmo sem precedentes ali naquele país, no Japão. Com essa questão desse fechamento trágico da Segunda Guerra Mundial aí, a ideia de paz vai ter que ser revista, a questão da paz aos vencedores, né? Então, vamos ver alguns acordos de paz aí. Então, num primeiro momento, a gente tem, sim, a questão da paz aos vencedores. A Conferência de Teherã já previa, caso o Hitler viesse a ser derrotado, o que aconteceu, como os aliados iriam dividir o território. Na Conferência de Alta, isso foi confirmado, criando as zonas de influência entre esses vencedores, desenhando um mundo bipolar que protagonizou aí a Guerra Fria. A Conferência de Potsdam, em agosto de 1945, também confirma isso, com a própria Alemanha sendo dividida em 4 regiões. E, por último, nós temos a criação da ONU, que tem a missão de promover a paz nesse momento aí no mundo, né? Então, com a criação da ONU, que protagonizou, por exemplo, a criação do Estado de Israel, nós temos aí uma nova ideia de paz surgindo nesse momento. Então, a questão da paz aos vencedores vai começar a se transformar. Para a gente saber um pouquinho mais como foi esse processo, desse novo ideal de paz, a gente vai assistir a um vídeo, tá? O vídeo sobre a história da ONU, como a ONU foi criada. Vamos lá? O ano era 1945, outubro de 45. O mundo ainda em choque com o horror da Segunda Guerra Mundial. Foi neste momento que os líderes decidiram criar as Nações Unidas. Paz, desenvolvimento econômico e social, respeito aos direitos humanos. O DNA da ONU foi o multilateralismo,
a participação de todos nas decisões nos rumos da humanidade. Dag Hammarskjöld is dead, but the United Nations lives. Enquanto a sede da ONU era construída em Nova York, entre o fim da década de 40 e o começo dos anos 50, as Assembleias Gerais já ocorriam com a liderança de um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. My decisions, even though they be personal, will be inspired in my duty toward you, in the adherence of Brazil to her traditions of historic impartiality and juridical culture, and last but not least, in my country's faithful support of the United Nations. Oswaldo Aranha foi ministro das Relações Exteriores do Brasil durante o governo de Getúlio Vargas entre 1938 e 1944, antes da criação das Nações Unidas. E por um acaso do destino, ajudou a construir uma tradição. Um representante do Brasil fazer todo ano a abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU. O acaso é porque Oswaldo Aranha não era o diplomata na representação do Brasil junto à ONU. Mas como o titular morreu, Oswaldo Aranha assumiu o posto. O que ele não contava era a escolha de seu nome em 1947 para presidir em 2 momentos a Assembleia Geral das Nações Unidas. Em ambas as ocasiões, os debates se concentraram na criação do Estado de Israel a partir da divisão do território da Palestina no Oriente Médio. O Brasil tem um papel relevante na ONU, isso é inegável, né? Entre os países emergentes na época, né, o chamado terceiro mundo, hoje emergentes, entre os países do terceiro mundo, né, o Brasil exercia um papel de liderança, né? Principalmente a partir dos anos 50, 60, a gente foi ganhando algum destaque. Em mais de 7 décadas, a ONU respondeu aos clamores que levaram à sua criação. Apoio em eleições, vacinação de crianças, distribuição de alimentos e combate à fome. A hungry man is an hungry man. We should not confuse the signing of agreements with the solving of problems. Além de ações humanitárias, manutenção da paz e iniciativas contra as mudanças climáticas. Having been vanquished and consigned to the past. We are all in this together. No country can opt out of global warming or fence in its own private climate. Atualmente, a ONU conta com 193 países e é financiada a partir de contribuições dessas nações. Também teve uma gradativa mudança de perfil ao incorporar cada vez mais novas necessidades da sociedade. O sistema Nações Unidas, no curso do tempo, foi se mostrando muito sensível àquilo que surgia como demanda nova da humanidade, se é que eu posso usar essa expressão. Isso quer dizer o quê? A ONU foi assumindo tarefas que envolviam a discussão sobre os direitos das crianças, a educação, a saúde pública, os alimentos, o trabalho, o meio ambiente. E isso foi dando uma visão totalmente nova sobre a ideia de segurança e paz, muito mais vinculada a uma percepção de bem-estar dos indivíduos, que é fundamentalmente importante quando a gente pensa o século XXI, do que a um olhar do século XIX, por assim dizer, onde o que importa é a paz entre os chefes de Estado. Vocês viram aí, né, que a questão da paz com a criação da ONU vai passar pela questão dos direitos humanos. Algumas premissas foram estabelecidas com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas muita coisa do que está ali previsto ainda representam desafios para a humanidade. Por isso que a ONU tem as ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a humanidade deve atingir, trabalhar para isso até o ano de 2030. Dá uma olhadinha aí na tela, para que vocês conheçam esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos. Pelo QR Code, vocês vão assistir a um vídeo onde eles vão explicar cada um deles. E para esses minutos finais de aula, a gente vai sugerir que vocês organizem um projeto para a turma.
Com a orientação do professor, dividam-se em 17 grupos, um para cada ODS, e vão organizar aí um congresso onde vocês poderão compartilhar ideias, estratégias para que o Brasil atinja o objetivo de desenvolvimento sustentável que cada um dos grupos que vocês vão formar aí na turma vai representar. Então, esses minutos finais de aula vão ficar para que vocês organizem este projeto. Certo, pessoal? Espero que vocês façam um excelente trabalho aí na escola, juntamente com os professores apoiando vocês, organizando o trabalho, e numa próxima a gente se encontra. Tchau, tchau!